Terceira parte, Retas Brasil, Rabino Shmuel, capítulo 2 do portal da Epístola da Teshuvah, arrependimento. Como é que se corrige os pecados e os erros já cometidos? Então, ontem descrevemos que tem 3 graus de falhas: negligência, transgressão simples e transgressão grave. E todos eles, arrependimento, se resume a confissão verbal, decisão, resolução positiva daqui para frente, e tem um grande efeito o passado Yom Kippur, e para pecados graves, Deus, quando vai ver que a pessoa realmente retornou a amar a Deus intensamente, Deus vai agraciá-lo com sofrimentos de polimento de limpeza. Isso é chamado benefício para essa pessoa, porque o sofrimento dele vai eliminar qualquer resquício, qualquer marca espiritual desse pecado. Então, o efeito físico de punição, no momento do arrependimento, já acontece. No momento do arrependimento e do Yom Kippur passar. Mas tem efeitos espirituais que não passam até ele passar por um processo de sofrimento em vida ou depois da vida. E o Rebbe que vem chegar e falar o seguinte: tinha gerações que faziam jejuns. O Rebbe frisa isso, que jejum, no máximo, é uma súplica para Deus revogar um decreto, uma súplica para Deus aceitar a minha teshuvah, mas de forma alguma não substitui o sofrimento que Deus traz e não limpa a alma da pessoa se Deus não decretar a sua limpeza a partir disso. Então não está em nossas mãos a limpeza completa de um pecado a partir de jejuns. E a principal limpeza que está em nossas mãos é a boa resolução e a confissão verbal e a boa conduta daqui por diante. Aqui não diz, mas tem o Salmo 17, por exemplo, que diz que a pessoa peca, ela pode corrigir o seu erro através de fazer outras pessoas se arrepender de pecados semelhantes, quer dizer, usar o pecado dele como alavanca para uma atividade que tenha bons efeitos sobre o mundo em geral, que tenha nele menos pecados desse tipo. Bom, mas aqui voltamos à nossa questão, que é o debate sobre jejuns. Então, porém, diz o Rebbe, tudo aquilo que a Mishnah fala no tratado de Yomá, que tem 3 tipos de expiação, que falamos, da negligência, transgressão simples e grave, se trata para a expiação, para o perdão do pecado. É perdoado para ele completamente o que fez, o que transgrediu a ordem do rei, Criador, e nada será lembrado a ele no dia do julgamento final, e não será punido no mundo vindouro, totalmente será isento de qualquer punição, julgamento. Porém, tem estrago que permanece mesmo depois do perdão. Qual é o estrago? Que o serviço dele a Deus seja querido e agraciado perante Deus, como se não tivesse pecado, para Deus ter um prazer do seu serviço, para que ele possa fazer oferendas e ser bem quistas perante Deus, ainda exige trazer oferendas adicionais, para refazer os laços com Deus como um servo. Quer dizer, o servo aqui já voltou à ativa, mas ainda não é um servo querido. Para se tornar um servo querido de Deus, precisava trazer mais no templo, quando tinha uma oferenda queimada, por qualquer tipo de negligência, mesmo que não tenha nenhuma punição. E sobre isso está falando o Talmud de Zevachim, de oferendas, que uma oferenda queimada expia negligências, e ela é como se fosse um presente. Depois da pessoa se fazer as pazes com o rei, foi perdoado, e ainda dá um presente para o rei com o início de bom relacionamento, de um novo relacionamento. Do súdito retornante do seu erro de revolta. Que somente depois de um presente, aí o rei volta a aceitar ver o rosto dele. O rei pode perdoar para um súdito revoltado, mas ele não vai querer ver o rosto dele, até não começar uma subordinação nova. Então tem limpar o pecado no sentido de limpar a condenação, limpar
a acusação no julgamento, limpar a condenação no julgamento. Isso aqui é a Mishnah que falamos ali em Yomá. Confissão, resolução para o futuro, passar em Yom Kippur, sofrimento às vezes. Mas depois disso ainda tem mais coisa. Tem ainda para ser querido perante Deus. Se tivesse o templo, ele ia fazer uma oferenda queimada. E está limpando o quê? Está limpando a falta de vontade de aceitá-lo como servo. Ele é um servo de segunda categoria. Ele quer voltar para ser de primeira categoria. Hoje não temos templo e não tem como fazer oferendas. Então hoje jejuamos em vez de fazer oferenda. O Talmud diz que você fala para Deus que as calorias, digamos assim, a minha gordura, meu sangue que se reduz por ter jejuado, que seja considerado como se tivesse oferendado para ti um animal sobre o altar dentro do templo. Então, hoje não dá para oferecer animal, a gente oferece uma parte do nosso corpo, que se encolhe através do jejum. E esse é o argumento que encontramos alguns sábios do Talmud, que por pecados que aparentemente não eram tão graves, faziam muitos jejuns. Tinha uma discussão ali de Rabi Elazar ben Azariah, tinha uma discussão nas leis de Shabbat, um animal pode carregar no Shabbat um tipo de um adorno que tinha nos chifres. Tinha uma discussão com os sábios, e uma vez ele viu alguém fazendo o ato polêmico que ele permitia, e ele estava em minoria, então a lei não era como ele. E ele tinha que chamar a atenção daquela pessoa, porque a lei é como a maioria. Ele não chamou a atenção e depois jejuou até os dentes dele pleitear, por arrependimento de não ter respeitado a opinião dos seus colegas, que são a maioria, e por isso eles descrevem a vontade de Deus, apesar dele pensar diferente. E mesmo Rabi Yoshua, uma vez ele disse palavras duras contra Bet Shammai, e depois de arrependimento pleiteou seus dentes, tanto jejum. E Rav Huna, uma vez, usou o tefilim virado, a tira virada, e fez 40 jejuns. 40 dias jejuou. E assim muitos casos. E tudo isso aqui são oferendas. A pessoa está substituindo a oferenda no templo em encolhimento da sua carne, em jejum. E a oferenda é feita para refazer o prazer de Deus em suas mitzvot. E baseado nisso, o Arizal, o grande sábio da Kabbalah, de 500 anos atrás, ensinou aos seus alunos, de acordo com a sabedoria verdadeira, uma tabela. Quantos jejuns tem que fazer para retornar o prazer divino na mitzvah de um pecador? Depende do pecado. Então, uma tabela. Quantos jejuns apagam a ira, apagam o mal-estar que surge num pecado? E mesmo que são pecados que não são de morte súbita na mão de Deus, não são pecados da grave, às vezes fazem um estrago grande perante Deus. A pessoa que pecou entrou no estado de espírito muito malquisto perante Deus, e para tirar aquele efeito de uma pessoa que chega a estado de espírito ruim, exigia muitos jejuns para corrigir. O exemplo ali, a pessoa se enfurece. Se enfurecer é um grave, considerado grave para os cabalistas, dizem que a pessoa não pode nunca enfurecer-se, senão nem começa a estudar Kabbalah. A pessoa que se enfurece é comparado com quem faz idolatria, porque se ele perde a cabeça, representa que ele dá valor para os acontecimentos terrestres que fazem ele perder a cabeça. E esquece de Deus naquele momento, ele está idolatrando o valor negativo de uma desgraça. Na verdade, aquilo lá foi um decreto divino, ele tinha que aceitar com resignação. Então a fúria, o Arizal dizia que o estrago dela é corrigido com 151 jejuns, etc. Quer dizer, tem uma tabela grande ali. Um exemplo de uma coisa que não tem punição no tribunal, e apesar disso o estrago espiritual é grande. Da mesma forma, mesmo por proibições rabínicas, por exemplo, tomando vinho de goi, que não é sabido que foi usado para idolatria, que os sábios proibiram. O Arizal dizia que para corrigir esse efeito negativo disso tem que jejuar 73 jejuns. Quem negligenciou uma reza, 61 jejuns. Quer dizer, é uma tabela realmente muito exigente, que hoje em dia a gente nem consegue entender como é que eles conseguiam, como é que alguém conseguiria
jejuar tantos jejuns, toda a sua vida passa e não consegue terminar todos eles. E claro que não sabe nada do seu corpo. Isso aqui precisa entender aqui. O que ela quis dizer com essa lista imensa de jejuns? O que os sábios do Talmud faziam com tanto jejum? Será que isso é pertinente a nós? O Rebbe aqui vai demonstrar um caminho que a nós não cabe todos esses jejuns, no fim das contas. Mas ainda vamos entender por que para eles cabia. Então aqui começa a explicar. De modo geral, o conteúdo íntimo do jejum é uma simpatia extraordinária para invocar a vontade suprema de Deus. Que Ele te queira, que Ele goste daquilo que tu fazes por Ele. E nisso ele compara-se com as oferendas que está escrito sobre eles na Torá. Um aroma perfumado que gera satisfação perante Deus. Isso que fala o profeta Isaías. Será que simplesmente chorar e lutar se você chama de jejum? Jejum é um dia de invocar a vontade de Deus. Porque você vê que um jejum bem feito é aquilo que gera a vontade de Deus de olhar para o teu lado e de admirar o teu serviço para Ele. Isso que é a questão do jejum. E na verdade, como é que você vai invocar a vontade de Deus para ti? Você arrancando tua vontade de tudo que é mundano, entregando para Ele. Então você faz aquilo que você quer que Deus faça por ti. Você quer que Deus esqueça, entre aspas, não existe esquecimento ali, mas que Deus valorize, deixe de valorizar os teus estragos e valorize os teus gestos benéficos de serviço a Deus. Você também tem que esquecer o teu lado negativo todo. Quer dizer, você quer que Deus esqueça o teu negativo, você esqueça o teu negativo primeiro. E como o nosso lado animalesco inclui também a alimentação, então tem essa questão de jejuar, de largar hábitos materiais. Depois ele vai sugerir aqui outras questões, jejum de horas, jejum de conversa. Quer dizer, de conversa eu não falo aqui, mas abdicar de alguma coisa dos teus vícios materiais, mostrando um apego maior em Deus e na espiritualidade, para que Deus desconsidere também o seu material junto contigo, valorize somente o teu espiritual junto contigo. Até aqui o Tânia desse dia 9 de Tammuz e continua amanhã, se Deus quiser.